Shalom, meus irmãos. Uma ótima tarde, meus irmãos. Yud Rei, Vav Rei, YHWH, que quer dizer Yahweh. Contemple o prego na mão. Neste momento, meus irmãos, no livro de Êxodo, o livro escrito por Moisés, por Masha, foram 5 livros, os Pentateucos, que foram escritos em hebraico. Moisés era hebreu, falava hebraico. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos na língua hebraica. E nesse momento, meus irmãos, nessa passagem do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15, o Todo-Poderoso revela o seu nome a Masha e envia Moisés para libertar o seu povo. Por que o Todo-Poderoso revela o nome a Moisés? Porque ele ouviu a aflição do seu povo. O seu povo estava sendo chicoteado, passou 400 anos no chicote. Eles maltratando o seu povo, escravizando o seu povo, fazendo o seu povo fazer grandes construções debaixo do chicote. A Babilônia, meus irmãos, sempre aprisionou o povo de Yahweh. E agora o povo de Yahweh outra vez está saindo da Babilônia. Então o Todo-Poderoso chama Masha. Quando ele chama Masha, ele revela o seu nome. Por quê? Porque Moisés diz o seguinte no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3. Então disse Masha Moisés a Yahweh: eis que quando vier os filhos de Israel e os filhos disser, o Altíssimo de vossos pais me enviou a voz, e eles me disserem, qual é o seu nome, que direis a ele? Porque eles vão perguntar o teu nome, tudo. O que é que eu vou dizer para eles? Quando o povo de Israel, que conhece o teu nome, que sabe o teu nome, que foi oculto. Aqui nessa Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz que é o Senhor. Botaram Senhor, mas Senhor não é nome. Para eles lá em Israel, né, é Yahweh. E para nós, o povo Kadosh, que conhecemos a verdade, que estamos na verdade, também é Yahweh, né? Porque Yahweh é o nome inefável. Yahweh revelou o seu nome quando o povo de Abraão, quando o povo perguntou a Masha, o nome Masha confirmou para eles e falou para eles, porque Yahweh revelou para Masha o seu nome. E disse o Altíssimo a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. E disse-lhe mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Yahweh, o Altíssimo de vossos pais, o Yahweh, o Altíssimo de vossos pais. Pais de quem? Pais de Abraão, descendente de Moisés. O Yahweh de Isaac, Altisac. O Yahweh de Jacó, me enviou a voz. Este é o meu nome. Yahweh é o nome, mas Senhor não é nome. Colocaram Senhor, arrancaram os nomes Kadosh daqui e colocaram Senhor, colocaram o título. Este é meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração, ou seja, passará de geração para geração. Esse é o nome do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso revela o nome a Masha. E vamos aqui ao texto. O texto a qual mostra para nós, logo quando Moisés nasceu, meus irmãos. Moisés, ele foi perseguido. Logo quando ele nasceu, não estava nem com 2 anos, o rei do Egito, ele decreta, ele assina, que toda criança deveria ser morta. Começou a perseguição. Mais uma vez, da mesma forma que aconteceu com Yahshua, aconteceu com Masha. Moisés, o libertador, que libertou o povo do Egito, que tirou o povo da Babilônia. Aí o que aconteceu? Eles começaram a jogar as crianças no rio, porque havia nascido um libertador. Eles sabiam que o libertador estava ali, que era Masha. A sua mãe desesperada, ela pega o cesto e a betume, coloca a betume dentro e coloca a Masha dentro do cesto e coloca nas águas. Moisés, quer dizer, tirado das águas. E aí a princesa do Egito vê o cesto e pega e abre o cesto e olha e vê uma criança lá dentro e resolve criar aquela criança. E Moisés assim foi chamado príncipe, rei do Egito.
Assim se consumou a vontade de Yahweh e Moisés foi criado como príncipe no meio daquele povo. E apacentava Moisés, né, na casa de Jetro, diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Por que Moisés foi à casa de Jetro? Porque depois da perseguição, depois que Moisés cresceu, ele acidentalmente matou um homem. Ele viu 2 homens discutindo, ele foi apartar e ele empurrou o homem, ele bateu a cabeça e morreu. Ele resolveu enterrar o corpo, ocultar a morte, mas aí teve pessoas que viram e começaram a denunciar. Ele foi lá para a casa de Jetro. E diz aqui que nesse momento em que ele vê a sarça ardente, ele estava apacentando. Naquela época, meus irmãos, né, não existia pastor. O nome era apacentador. Pastor é acréscimo, né, colocado pela Babilônia. Não existe apacentador. Então Moisés estava apacentando ovelhas, né, as ovelhas do sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Iau, o monte Horebe, né, que era o monte de Iau. E apareceu-lhe um mensageiro, um anjo, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia como fogo, a sarça não se consumia, meus irmãos. Ele resolveu chegar para perto de Moisés. Então ele estende sua mão, ele toca na sarça. Ele estende o seu cajado, ele toca na sarça. E nem o cajado e nem sua mão pegou fogo, meus irmãos. Então ele começa a ouvir vozes. As vozes saem das rochas, dos 4 cantos das rochas, e começa a falar com Moisés, chamando ele pelo seu nome. Ele vai e diz: eis-me aqui. E a voz diz: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é purificado. É purificado porque ele havia purificado a igreja era o profeta é a igreja, meus irmãos. Quem se purifica somos nós, o templo de Yahweh. Não é um templo de pedra não, meus irmãos. Então Yahweh purificou Moisés, perdoou seus pecados. Porque Marcha tocou em Yahweh, nós precisamos tocar em Yahweh para ser purificados, para que a gente possa conhecer as grandezas do Altíssimo e Todo-Poderoso. Então, Marcha estava apacentando as ovelhas e ele adentra nessa caverna. E ele escuta a voz. Ele toca na sarça. E a sarça purifica ele. E apareceu esse anjo, apareceu esse mensageiro falando com ele. Moisés disse: agora me virarei para ele e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava, ela não queimava o seu corpo. Ora ela mudava de cor, ficava cor de ouro, ora ela ficava cor da lua. Era a sarça, assim era a sarça na sua frente, né? Ela não queimava, meus irmãos, mas era como um fogo. E vendo o Altíssimo que se virava para lá, bradou, né, o Altíssimo a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, eu estou aqui. Ele ouviu, ele passou a ouvir depois que ele foi purificado, ele passou a falar com o Altíssimo, e o Altíssimo a falar com ele. Ele purificou o templo, purificou a igreja, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra purificada. Terra purificada é para os purificados. Moisés havia sido arrebatado. Por quê? Porque ele foi purificado, ele estava na presença do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso disse: eu desci do céu para libertar o meu povo. Então Marcha estava diante do Todo-Poderoso. E disse mais: eu sou o Yahweh de teus pais, o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaac, o Altíssimo de Jacó, de Jacó. E Moisés, Marcha, encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para ele. Nós, meus irmãos, não podemos olhar para o Todo-Poderoso, porque o próprio Todo-Poderoso Yahweh disse: nenhuma carne poderá olhar para mim. Se alguma carne olhar para mim, com certeza morrerá, será consumida. E disse o Altíssimo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci suas obras, né? Conheci o seu sofrimento,
povo dele estava sofrendo, né? E ao todo tempo nas escrituras vem falando que tem um povo, coloca o meu nome sobre os meus filhos e os abençoarei. Números capítulo 7, Números capítulo 6, versículo 27. Os profetas têm o nome do Todo-Poderoso. Não é Isaías, é Inchaial. Não é Jeremias, é Irmial. Não é Elias, é Alial. O Altíssimo é Ial. Então, o Todo-Poderoso revela o seu nome aos seus servos, a seus profetas. E disse o Altíssimo que tinha ouvido o clamor, o povo estava sendo chicoteado, estava passando por sofrimento. É lá embaixo. Portanto, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, da mão daqueles que estavam fazendo o povo dele sofrer, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos jabuseus, dos heteus e dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jabuseus. Então, Iau estava dizendo que ia tirar o povo dele da escravidão, ia libertar o povo, ia levar o seu povo para uma terra que emana leite e mel. E ele chamou Moisés e enviou Moisés aquele povo para libertar aquele povo que estava sofrendo grande sofrimento. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão, porque os egípcios os oprimem, né? No chicote, no sofrimento. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tire do meu povo os filhos de Israel do Egito. Então Marcha disse a Iau: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Iau disse: certamente serei contigo, eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviarei quando haver tirado este povo do Egito. E servireis a Iau e prestareis culto. O povo de Iau presta culto ao Altíssimo. Ouve, ó Israel. Iau é um, nós sabemos. Iau é o Altíssimo, nós sabemos. E nós temos que prestar culto somente a Iau. Só que Marcha, depois de Iau ter revelado os sinais, depois do cajado ter virado uma serpente, depois da sua mão ter ficado leprosa, depois de ter visto vários sinais, Iau mostrando vários sinais, Marcha não achou suficiente, porque o povo ia interrogar ele, e o povo ia perguntar. Então disse Marcha, Moisés a Iau: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Iau de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É um nome, meus irmãos, né? Não é Deus, porque Deus não é nome, Deus é título. Não é Senhor, Senhor não é nome, Senhor é título. Ele diz aqui: qual é o seu nome? Que lhes direi, né? O Todo-Poderoso estava ali. Você acha que o Todo-Poderoso iria negar o nome dele a Moisés? Quando Moisés perguntou, não, meus irmãos, o Todo-Poderoso falou para Moisés o seu nome. E disse o Altíssimo a Moisés, a Marcha: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O Altíssimo me enviou a vós. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Iau. Aqui está Senhor, mas Senhor não é nome, é o Iau. YHWH, e de rei, vav rei, contemplo o prego na mão. O Altíssimo, o nome inefável, o Iau. O Iau de vossos pais, o Iau de Abraão, o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaac, o Altíssimo de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, meu nome. Então, nós estamos falando de um nome, nós não estamos falando de um título. Este é meu nome, eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Passará décadas, passará milênios, passará geração em geração. Este é o nome dele. Então tiraram o nome Kadosh e botaram Senhor em caixa alta. Senhor não é nome, meu Deus. Vai, ajunta os anciões de Israel, e disse o Altíssimo a Iau de vossos pais. O Iau de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu dizendo: certamente tenho ouvido e visitado e visto o que vós é feito no Egito. Então Moisés foi chamado e foi revelado o nome Kadosh.
foi chamado e foi purificado. Tanto Moisés como sua vara, tanto Moisés como sua casa, tanto Moisés como seu povo. Yahweh enviou um libertador. Yahweh está nos tirando da Babilônia. Yahweh revelou o seu nome Kadosh, o seu nome inefável, o seu nome que purifica, o seu nome que liberta, o seu nome que salva, meus irmãos. Por isso, nós estamos diante da salvação. Nós estamos ligados no Salvador. Nós estamos invocando. Nós estamos buscando. E um de rei vai de rei. Contemple o prego na mão. Esse é o nome inefável, o nome da salvação, o nome que liberta, o nome que edifica, o nome que salva. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído para o crescimento do corpo do Mashiach. Yahushua salva, Yahushua é salvação, Yahushua é o nosso Salvador. Shalom, meus irmãos.